Olá, amados. Hoje, dia 5 de agosto de 2019, né? Então vamos aqui dar continuidade no vídeo do saudoso Roberto Macalister, da Igreja Pentecostal Nova Vida, na época, né? Era a Igreja Pentecostal Nova Vida. Tá certo, amados? Então vamos lá. Peraí. Sim, tá bom, né, amados? Acho que tá bom. Tá ótimo, beleza, tá perfeito. Vamos dar continuidade aqui ao que ele vai falar, tá certo? Achando que quanto maior torna-se ele, maior é a obra de Deus ao seu redor. Que decepção e que engano. Humildade. Eu quero dizer 3 coisas sobre humildade que são importantes. Eu já citei o versículo que diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Os homens mais importantes da história, como Moisés, o homem mais manso na face da terra, que não se defendeu, mas um homem de grande poder com Deus e com os homens também. 3 coisas importantes sobre humildade. Humildade não é negar suas qualidades. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Me deixe aqui, eu vou cruzar os braços, eu vou sentar entre os irmãos. Eu não... Humildade não é saber que tem 10 talentos e dizer que só tem 9. Isso é falsa humildade. Humildade não é ser menos do que você é, mas é, isto sim, atribuir a Deus tudo o que você é. Porque se eu tenho 2 talentos, são esses talentos que Deus me deu. Se eu tenho 5, então a culpa não é minha. Eu sou o que sou. Se eu tenho capacidades, eu não vou negar. Eu estou falando agora pessoalmente, eu não vou negar certas capacidades intelectuais que Deus me deu, um discernimento que Deus me deu, um talento com as mãos que Deus me deu, até bater máquina, até fazer coisas simples. Deus me deu um certo jeito para fazer, e se eu faço melhor ou pior do que os outros, sou eu. Mas eu tenho que dizer que não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo, o homem que tinha toda a razão para se orgulhar da sua capacidade intelectual, da sua influência, dos seus feitos, do seu sucesso, disse: não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Que homem humilde, o homem honesto. Homem honesto. Porque Paulo sabia que sem Cristo ele não era nada. Concordo com ele, né, amados? Eu concordo com ele nesse ponto. Mas vamos ver aqui o que o apóstolo Shaul, ele falou, né? Tem que ver aqui onde é que está escrito. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Peraí. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Bíblia. Gálatas 2. Gálatas 2. Vamos ler aqui o Gálatas 2. Para ver do que o apóstolo está falando aqui. Porque ele está falando, né, que Cristo vive em mim, mas na verdade, no sistema religioso, Yahushua não vive na pessoa. Por quê? Porque ele não está no sistema religioso. Para a pessoa ter um encontro verdadeiro com Yahushua, ela tem que sair do físico, da religião e ir para Yahushua no espírito. Então vamos ver o que o apóstolo estava falando aqui em Gálatas 2, né? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles
eu expus diante dele a promessa que prego entre os gentios, porque evangelho é promessa, amados. Fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para explanar a liberdade que temos em Yahushua e nos reduzir à escravidão. Veja que ele está falando o quê? Que ele queria, olha, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncisar-se. Ele estava querendo circuncisar o quê? Fazer atos da religião, porque a religião é que tinha essa prática da circuncisão, né? Apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Yahushua e nos reduzir à escravidão. Ou seja, espionar a liberdade que tem em Yahushua e o quê? A liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade e de ser livre da religião. Eles estavam querendo levar essas pessoas que estavam no espírito de novo para a escravidão da religião. É isso que o apóstolo está falando. Então vocês vejam bem, não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade da promessa permanecesse em vocês. Veja, não submeteu como? Eles não voltaram nem um instante para a religião. É isso que o apóstolo está falando. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Iago não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Influentes de quê? Na religião. Está falando disso. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação da promessa aos incircuncisos. Veja, aos incircuncisos do quê? Aos incircuncisos que não eram circuncisados na religião, tá certo? No físico, mas também aos incircuncisos que não eram circuncisados no espírito. É isso que ele está falando. Assim como a Pedro, aos circuncisos. Ele está falando, aqui, amado, ele está falando pregar a promessa aos incircuncisos, são aos incircuncisos que são os que não são da religião, entendeu? Do judaísmo, da religião lá da época, que eles pregavam a circuncisão, que é o fariseu e os saduceus, tá certo? Assim como a Pedro é o circunciso, que Pedro anunciou a promessa àqueles que eram circuncidados na religião, tá certo? Então vocês vejam bem que o Pedro, ele estava anunciando aos circuncisos, ou seja, aqueles que praticavam a religião, para sair dessa circuncisão, que é a religião, e ir para o espírito. E Paulo, ele estava falando aos incircuncisos que não eram da religião judaica também, mas que também não eram circuncisados no entendimento. Tá certo? Pois Iago, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio para com os gentios. Veja, operou por quê? Porque é o mesmo Espírito que estava chamando tanto os que estavam circuncisados na religião, quanto aqueles que não tinham circuncisados na religião, mas também eram circuncisados no entendimento. Tá? Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Circuncisos aqui está falando dos judeus chamados. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Por quê? Vamos ver. Pois, antes de chegar a alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro ele estava com os gentios, mas quando eles chegaram, ele se afastou dos gentios. Olha só. Ou é ou não é. Por isso que ele estava reprovando a atitude de Pedro, né? Então veja bem,
Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam dando de acordo com a verdade da promessa, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, sabemos que ninguém é justificado pela prática da religião, mas mediante a fé em Yahushua. Veja, não foi isso que eu falei no vídeo anterior? Que nós não somos justificados pela obra da lei? Quais são as obras da lei? A religião. Vamos ver aqui como é que está esse Gálatas 2,16, na outra versão aqui. Se não está a obra também, Gálatas 2,16, vamos ver. Gálatas 2,16. Vamos ver. Vamos tirar isso aqui que está muito chato, esses anúncios. Mas sabemos que todos são aceitos por Yahweh somente pela fé em Yahushua, não por fazer o que a lei manda, ou seja, não por fazer o que a religião manda. Assim nós também temos crido em Yahushua, a fim de sermos aceitos por Yahweh pela nossa fé em Yahushua, e não por fazermos o que a lei ou o que a religião manda, pois ninguém é aceito por Yahweh por fazer o que a religião manda. Lei, religião, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Yahushua. Veja, são as obras da lei. Vocês vejam que eu falei isso no vídeo anterior. E aqui está confirmando isso, ou seja, por fazer a obra da lei. Tá certo? É isso que o apóstolo está reprovando Pedro e os demais. Veja bem, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, pela prática, pela obra da religião, mas mediante a fé em Yahushua. Assim, nós também cremos em Yahushua para sermos justificados pela fé em Yahushua e não pela prática da religião, porque pela prática da religião ninguém será justificado. Amado, eu estou lendo prática da religião porque é isso que o apóstolo está falando, tá? Se, porém, procurando ser justificados em Yahushua, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Yahushua então ministro do pecado? De modo algum. Veja, se porém procurando ser justificado em Yahushua, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Yahushua então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruir, provo que sou transgressor. Pois, por meio da religião, eu morri para a lei. Veja, por meio da lei, ou seja, por meio da religião, eu morri para a religião, a fim de viver para Yahushua. Veja, eu morri para a religião a fim de viver para Yahushua. Fui sacrificado com Yahushua. Assim, já não sou eu quem vive, mas Yahushua vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Yahushua, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Yahushua, pois se a justiça vem pela lei, ou seja, pela religião, e Yahushua morreu inutilmente. Vocês estão vendo que o apóstolo aqui está indo contra a religião. Ele está dizendo que Cristo vive nele, e Yahushua vive nele. Veja, fui sacrificado com Yahushua. Sacrificado com Yahushua o quê? O ser carnal e a religião. O que ele praticava antes na lei foi sacrificado. Tá certo? Assim, já não sou eu quem vive, ou seja, o ser carnal. A prática da religião também, né? Mas Yahushua vive em mim. Então aqui o apóstolo está falando que Yahushua vive nele. Vive como? No espírito. Não é mais a religião, não é mais a prática da lei, ou seja, a prática da religiosidade. Mas é Yahushua no espírito, no entendimento que vive nele. Mas aqui o saudoso Roberto Macallis está falando que Cristo vive em mim o quê? No sentido religioso. Está totalmente contrário do que o apóstolo está falando. Então vocês vejam bem. Vamos aqui voltar aqui só para ver o que ele vai falar aqui. Mas é Cristo que vive em mim. Ah, que homem humilde, não, homem honesto.
Porque Paulo sabia que sem Cristo ele não era nada. Exatamente, sem Yahushua ele não era nada, mas Yahushua vivia nele no espírito, ele não vivia mais na prática da lei, da religião, de ir num templo físico, de ficar cantando louvores a Deus no templo físico, entendeu? De dar dízimos e oferta físico, de ouvir um líder religioso físico, é isso que o apóstolo está falando, entende? Que ele foi sacrificado com Yahushua, de modo que não sou eu mais quem vivo, mas Yahushua vive em mim. Ou seja, não é mais o meu ser carnal que vive, não é mais a prática da religião que vive em mim, que me comanda, mas é Yahushua, no espírito, no entendimento, que vive em mim. É isso que ele está falando. Mas aqui, o saudoso Roberto Macalister está falando, né, que, tipo assim, que o apóstolo, ele era... porque o apóstolo disse, né, que Cristo vive nele, mas assim, que ele era humilde, de falar isso, entendeu? Mas ele está falando no sentido tipo religioso, dá a entender que ele está falando no sentido religioso, o apóstolo está falando contra a religião, veja. Intelectual, da sua influência, dos seus feitos, do seu sucesso, disse, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Ah, que homem humilde, não, homem honesto. Porque Paulo sabia que sem Cristo ele não era nada. Então vocês reparem que ele não fala assim, tipo, que o apóstolo Shaul disse, não sou eu quem vive, mas Yahushua vive em mim, que é agora no espírito, não é mais no físico, na religião. Ele não fala isso. Então as pessoas entendem que o viver em Cristo é viver no templo religioso, é viver na religião, dando dízimos e oferta, praticando esses atos da lei. Tá certo? E sendo que o apóstolo Shaul, ele está falando ao contrário disso, que ele vive para Yahushua, que Yahushua vive nele, no sentido de que ele vive no espírito e não mais no físico, de praticar atos da lei. Então vocês vejam que foge totalmente do que está na escritura. Vamos continuar. Ele não podia pregar. Eu tenho uma certa facilidade de fala. Mas a verdade é que eu era gago. Durante 12 anos de colégio, de escola, eu gaguejava. O ponto da professora dizer para a outra, quando eu passei do ano, dizer, ora, tome cuidado com esse rapaz Macalister e não faça perguntas para ele, porque ele não pode responder. Depois Deus me curou. E há quem diz, ele fez uma obra bem demais, boa demais. Mas eu tenho uma certa facilidade de pregar mensagens, de ficar de pé com um versículo na mão. Muitas vezes eu vou ordenar um pastor só com uma ideia só. E o que sai abençoa, prepara este homem. E eu não nego esta capacidade de pregação. Em qualquer lugar, bota 50 mil pessoas na minha frente, ou 5 pessoas, não há diferença. Eu já preguei para ter 100 mil pessoas. Eu já fiz conferências até perante doutores da lei, doutores em filosofia no Vaticano. Mas, ora, antes eu disse, Deus, eu não posso, quem sou eu? Mas sabendo que intelectualmente eu poderia fazer. Mas cada vez que eu entro no púlpito, depois de quase 40 anos de ministério, eu digo, Deus, ajuda-me a abençoar uma pessoa. Não é que eu não sei quem sou, eu sei quem sou. Eu sei quem Deus... Então vocês vejam aqui uma coisa, amados. Ele está falando de ordenar, né, pastores, tal. Mas a pergunta que eu faço é, quem mandou ordenar pastores? Quem? Porque o próprio Yahushua falou que nós não devemos chamar ninguém de líderes religiosos, de guias. Pastor é um guia espiritual, líder espiritual. Quem mandou? Porque não foi Yahweh. Então vocês vejam que foge totalmente, né, do que está na escritura. Vamos continuar. Criou nesta casca de pele e ossos e sangue e músculos.
Mas a Ele seja a honra e a glória por qualquer coisa que sai da minha boca, qualquer obra das minhas mãos. Isso não é falsa humildade, isso é um reconhecimento que sem Ele eu sou um pobre coitado que nada pode fazer. Humildade, então, não é ser menos do que você é, e sim atribuir ao Senhor tudo que você é. Humildade não é deixar de fazer coisas grandes. Não é chegar ao ponto de desistir de realizar em o nome de Jesus Cristo coisas até grandiosas. Eu estou enfrentando um dos desafios maiores da minha vida durante estes dias, porque a crise se instalou, a crise econômica, e eu estou tentando criar uma casa carismática para 400 pessoas dormirem, para 400 pessoas ouvirem a orientação bíblica, para 400 pessoas sentadas em comunhão de mesa, trocar ideias e entender o espírito do seu próximo. Eu não vou desistir disto agora, entendendo que orgulho mata. Eu não vou dizer agora por isso eu vou me proteger do problema e eu serei uma cifra. Eu não serei ninguém, eu não farei mais nada. Isto seria uma ofensa a quem instalou, a quem embutiu em mim capacidade para crer. Não sei se você está me entendendo. E quando eu preguei esta mensagem aqui na igreja, eu tinha que perguntar: vocês estão me entendendo? Não é que eu vou ser menos ou fingir que sou menos. Isso não é humildade. Não é que eu vou fazer menos ou dizer: meus irmãos, se Deus quiser, então vamos tentar fazer. Não, eu sei o que Deus quer, porque Ele me falou. Eu sei que através desta ajuda mútua, junto com milhares de pessoas, eu hei de alcançar esta realidade que era uma visão. A voz de Deus falando comigo, eu tenho que obedecer. Eu não vou negar esta voz de Deus. Portanto, eu tenho que dizer: tudo que eu fiz até hoje, tudo, eu não vou enumerar as coisas. Quem me conhece já sabe. Quem me conhece já sabe que eu fiz certas coisas boas no ministério e na vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão seguindo a Jesus Cristo, quem eu não sou culpado por isso. Um dia... Vocês vejam que ele está falando tudo na religião. Ele está falando nada no espírito. E ele disse: eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão seguindo a Jesus Cristo. Mas estão seguindo a Jesus Cristo aonde? No sistema religioso. Tá? No templo físico. E sendo que a Ruth a gente segue no espírito, no entendimento. Eu conheço os 2. É Walter McAllister e a Ana McAllister. O nome dela na verdade é Anne. Mas aqui, né, o pessoal chama ela de Ana. Então vocês vejam que, na verdade, eles não estão seguindo a Yahushua, mas eles estão seguindo a religião. Vamos continuar. O Senhor me disse: eu vou salvar os seus filhos. Desde então eu não orei por isso. Eu tinha confiança naquilo que havia falado no meu coração. Então, enquanto até parentes meus estão perdendo os seus filhos, eu não posso ter o orgulho de ter salvo. Eu não salvei os meus filhos, foi Jesus. Foi Cristo Jesus. Eu fiz o máximo dentro das... Mas eu prejudiquei também. Porque... Vocês vejam o engano da religião. Que todos pensam assim, amados, que como estão na igreja, são salvos. E sendo que não é verdade, porque a salvação, somente quem vai saber, que sabe que está salvo, é o Pai. O Pai e o Filho. Mas só que no sistema religioso, eles falam assim, tipo, se uma pessoa morreu, né? É tipo esse caso aí desse aí que
que se denominava pastor, o Anderson do Carmo, que foi assassinado aí pela família da Frodelis, esse caso aí mesmo. Aí eu estava assistindo outro dia, né, sobre isso, porque eu não ligo televisão em casa. A televisão que eu ligo aqui é para poder botar no YouTube. Porque televisão mesmo de ficar vendo esses canais abertos aí, eu não ligo para isso, não vejo mais. Aí um dia eu fiquei assim, que é isso? Que eu tava vendo tanto negócio de vídeo de Frodelis, falei, que é isso? O que houve com a Frodelis? Aí que eu fui pesquisar, que fui ver, eu fiquei chocada. E aí, num vídeo outro, entrou uma mulher e que ela falou uma profecia, né, pra Frodelis, que ela falou que a Frodelis até debochou da profecia, não sei o quê. E aí ela disse, porque o pastor Anderson do Carmo, ele já está salvo. Aí eu pensei assim, eu perguntei, mas já? E como é que você sabe? Porque as pessoas evangélicas, principalmente as evangélicas, têm essa mentalidade, amados, porque a pessoa era pastor, então a pessoa está salva. E não é assim que funciona. Até porque na escritura está bem claro, fora ficam os cães. Quem sabe se ele vai ser salvo ou não é o pai e o filho, se ele se arrepender. Porque a gente descobre no Apocalipse de Paulo que algo é tão maravilhoso que ele ainda dá a oportunidade de 7 dias após a morte da pessoa ainda se arrepender. Mas o problema é que a pessoa que tem orgulho, como o finado Roberto Marcati está falando do orgulho, a pessoa vai com o sentimento que ela tinha. Então a pessoa tem assim a consciência, né? Ela não perde a consciência, a pessoa morre, a alma dela sai do corpo e ela continua com aquela consciência. Então o que ela era continua. E se ela era uma pessoa orgulhosa, não vai se arrepender, não vai dar o braço a torcer, vai ser muito difícil. Então o que acontece? Se esse Anderson do Carmo se arrependeu nesses 7 dias, o pai vai justificar. Porque tem que ir para Yahusha. Se não for, não tem como ser justificado. Tem que ir para Yahusha. Então vocês vejam que o sistema, eles têm isso. Às vezes, eu me lembro que tinha pessoas, às vezes, que, como a gente dizia, se desviou, saiu da igreja. O desviado, né, no sistema evangélico é aquele que saiu da igreja, não vai mais da igreja. Se a pessoa morre, olha, fulano foi para o inferno. Está no inferno, já está no inferno, porque se desviou, não está na igreja, não estava na igreja, então morreu, foi sem Jesus, foi para o inferno. E não é assim. Então, esse é um equívoco muito grande, um erro muito grande do sistema religioso. Vamos aqui continuar. No início do trabalho aqui no Brasil, eu sacrifiquei a minha família. Eu sacrifiquei a minha saúde. Eu cheguei a um esgotamento ao ponto de sofrer infarte, porque eu estava ganhando esta cruzada de nova vida, estava brilhando e todo mundo estava na boca de muita gente. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Estas frases que agora são comuns saíram deste coração que eu tenho. Então, se Deus salvou a minha família, foi Ele. Se Deus construiu qualquer casa, foi Ele. Se Deus arrumou ministério radiofônico, é Ele. Você está me entendendo? Estou falando do meu coração para você. Então vocês vejam, ele falou que sacrificou a família dele, sacrificou a saúde dele, né? Porque ele realmente era cardíaco, inclusive ele faleceu de infarto, né? Então vocês vejam que ele foi fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, eu acho, se não me lembro, se não me falha a memória, e nessa cirurgia ele não teve sucesso, ele faleceu, né? Então vocês vejam bem, ele disse de sacrifício, que ele se sacrificou. Só, amados, que Yahusha, ele pagou o preço. Ele pagou o preço, olha, tá? O escrito de dívida que era contra nós, Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Para a gente encerrar essa parte que já vai dar meia hora. Então aqui, ó. Tendo cancelado o escrito de dívidas. Só essa parte aqui. Colossenses 2,14. Eu sempre esqueço, gente. Impressionante. Colossenses 2,14.
2. Então vocês vejam que foi sacrifício inútil que ele fez. Vejam, quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Yahus vivificou juntamente com Yahushua. Ou seja, na incircuncisão da sua carne é o quê? Na verdade, o que ele está falando aqui é quando nós estamos mortos em nossos pecados, e na incircuncisão da carne é o quê? Está no físico, na religião. Yahus os vivificou juntamente com Yahushua, no espírito. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança. Em ordenança de quê? De lei, de mandamento, em ordenança de lei, que era a religião. Então, veja, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Era contrário o quê? A religião era contrária ao espírito, porque o espírito é de liberdade, a religião é de escravidão. Ele a removeu pregando-a no madeiro. Ou seja, ele a removeu, ele cancelou. Tá certo? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles no madeiro. Tá? Então vocês vejam, deixa eu virar aqui, né? Vocês vejam que é contra o que está na escritura, porque Yahushua pagou o preço. Yahushua, ele se sacrificou por nós, o sacrifício dele foi de uma vez por todas, foi perfeito. Então vocês vejam que ele fez esse sacrifício em vão, porque Yahushua pagou o preço. Então, amados evangélicos, católicos, espíritos de qualquer religião, vocês que estão me ouvindo, saia do engano da religião e vá para a liberdade que somente Yahushua pode dar, tá? Amados, por favor, dê um like, curtam, né? Compartilhem os vídeos para que outros possam ter acesso à mensagem, né? À promessa. E se inscrevam no canal, acione o sininho, tá certo, amados? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.